Olá, pessoal. Espero que vocês estejam tudo bem, tudo tranquilo. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre química orgânica, porque eu não sei se vocês estão acompanhando as aulas do Centro de Mídias e ela passou muito rápido esse assunto. E teve um aluno que mandou mensagem e falou que achava melhor mesmo gravar um vídeo explicando. Então eu vou dar uma pincelada com vocês sobre química orgânica, tá? Depois, se surgir alguma dúvida, vocês me procuram, tá? E a prova bimestral eu vou fazer baseada só nessa explicação que eu vou dar aqui, tá? De química orgânica. Primeira coisa, o que é a química orgânica? A química orgânica é a química do carbono. Todas as substâncias que pertencem à química orgânica, ela tem o elemento carbono. Ele é o elemento mais importante. Não tem substância na química orgânica que não tenha o carbono, tá? E a gente também diz que a química orgânica é a química dos compostos naturais, já que o nosso corpo é composto de química orgânica, né? Basicamente carbono, as plantas, a terra, a maioria das coisas naturais, tá? Os animais são compostos de carbono, né? Que faz parte da química orgânica, tá? Então, já que a gente vai falar do carbono, é importante que a gente saiba que o carbono, ele sempre faz 4 ligações, tá? 4 ligações com outros átomos, que pode ser, às vezes, oxigênio, mas que na grande maioria das vezes vai ser hidrogênio. Apesar da química orgânica ser a química do carbono, o elemento químico mais presente da química orgânica é o hidrogênio, tá? E o hidrogênio, ele só faz uma ligação, tá? Então, normalmente o carbono, para completar essas 4 ligações que ele precisa ter, um hidrogênio para completar essas ligações, tá? Uma coisa importante a saber da química orgânica é a nomenclatura, tá? Como que se coloca nome dos compostos orgânicos? A gente divide o nome dos compostos orgânicos em 3 partes: prefixo, infixo, que eu chamo que é a parte central do nome, e o sufixo, que é a terminação do nome. Cada uma tem um significado. O prefixo é o número de carbonos. Eu conto quantos carbonos tem naquela cadeia, né, cadeia carbônica, e vou procurar aqui nessa listinha como que fica o prefixo. O infixo é as ligações entre os carbonos, tá? E o sufixo, ele é o grupo funcional. Grupo funcional. Então, cada um tem um significado. Vamos falar do prefixo. Como eu falei, é o número de carbono. Se a cadeia tiver apenas um carbono, o prefixo dela vai ser met. Se tiver 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop. Então, vai depender do número de carbonos. O infixo é o tipo de ligação. Entre um carbono e outro, tem as ligações, tá? Ó, aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer uma cadeia carbônica. Eu tenho um carbono que se liga com outro, que se liga com outro. Entre um carbono e outro, pode ter ligação simples, que é um risquinho assim. Pode ter ligação dupla, que é 2 risquinhos. Ou pode ter ligação tripla, que é 3. Se tiver só um risquinho, vai ser o infixo an. Se tiver dupla, 2 risquinhos, o infixo vai ser em. E se tiver ligação tripla, que são os 3 risquinhos entre os carbonos, essa parte do nome vai ser in. Então é bem fácil. An, em ou in, tá? Depois, o sufixo, para a gente aprender essa parte do nome, a gente precisa conhecer grupo funcional. A química orgânica, ela é dividida em vários grupos funcionais e tem bastante. Coloquei 3 exemplos aqui para a gente ver. Hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos, o término do nome deles vai ser o. O álcool, todas as substâncias que pertencem a esse grupo funcional álcool, ele termina em ol. E todas as cetonas, que também é um grupo funcional, termina em ona, tá? Então, aqui alguns exemplos. Mas existem muitos grupos funcionais, tá? A gente vai falar daqui a pouco de grupo funcional. Vamos fazer alguns exemplos de nomenclatura primeiro, tá? Então, como que ficaria o nome dessa cadeia aqui,
Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é ver quantos os carbonos tem. Essa cadeia tem 3 carbonos. Naquela listinha que eu acabei de mostrar. 3 carbonos é prop. Então, eu vou colocar o nome aqui, ó. Prop. A segunda parte do nome é o tipo de ligação. Tá vendo que entre os carbonos aqui só tem um risquinho? Um risquinho. Quando tem apenas um risquinho, fica an. Então, a segunda parte do nome é an. E depois, para terminar, esses exemplos que eu passei para vocês, todos são hidrocarbonetos. Então, vai terminar com o. Por que eu sei que é um hidrocarboneto? Porque só tem carbono e hidrogênio. Carbono, hidrogênio. Então, a terminação vai ser o, tá? Então, o nome dessa cadeia aqui, ó, dessa cadeia é propano, tá? Olha a cadeia de baixo, já um pouquinho mais longa. Primeira coisa, contar o número de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Daí eu vou lá para minha listinha. 5 carbonos é pente. Então, vou colocar aqui, pente. Agora, eu vou observar os tipos de ligação. Tem ligação simples, tem uma tripla aqui e tem outra simples aqui. Quando eu tenho ligação tripla, eu esqueço as demais, porque a tripla é mais importante. E se tem tripla, essa parte do nome, a segunda parte do nome é, ó, 3 é in. Então, vai ficar pen, ti, e a terminação o, porque só tem carbono e hidrogênio aqui. É um hidrocarboneto. Então, o nome dessa cadeia é pentino. É bem simples, né? E a outra cadeia que tá aqui embaixo, ó. Número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou na minha listinha. 7 carbonos é hept. Então, eu vou colocar aqui, hept. Aqui, verificando as ligações, eu vejo que tem uma ligação dupla aqui e outra dupla aqui. E o resto é ligação simples, desconsidero. Quando tem ligação dupla, essa parte do nome é em. Só que são 2 duplas. E daí, o que a gente faz? Acrescenta o de antes do em. Então, ó, como vai ficar? 2 duplas é de, em. De porque é 2, em porque é dupla. 2 duplas. E para terminar, o porque só tem carbono e hidrogênio nessa cadeia, tá? Então, ficou heptadieno. Ou você pode deixar o nome assim, heptadieno, ou você pode colocar a vogal A para não ficar 2 consoantes juntas. Isso aí é uma opção, tá? Então, vai ficar heptadieno. Então, você pode colocar o A. As 2 maneiras são corretas, tá? Então, só alguns exemplos de nomenclatura. Depois, vamos falar um pouquinho sobre grupos funcionais. Gente, não dá tempo de eu falar tudo, de todos os grupos funcionais em um videozinho, tá? Mas eu peguei os mais importantes, alguns exemplos. Como a gente já falou, o hidrocarboneto. O hidrocarboneto, a gente já viu que a terminação lá na hora de colocar o nome é o. Eu coloquei um exemplo aqui de hidrocarboneto, ó. Tá vendo que só tem hidrogênio e carbono? Tá? Ó, então, são 3 carbonos e os hidrogênios. Então, eu vou colocar o nome aqui, ó. 3 carbonos é prop, tá? Se a gente olhar lá na listinha, ligação simples, e a terminação, o. Propano é o nome desse hidrocarboneto, tá? Para quem quiser saber na parte prática, propano é um dos gases que tem no botijão de gás, que a gente usa para fazer comida, tá? Propano e butano, que também tem, tá? Então, o hidrocarboneto, um exemplo de hidrocarboneto é o gás de cozinha. Depois, aqui embaixo, eu tenho o grupo funcional álcool, que, como eu já falei, a terminação do nome dele é ol, tá? Então, todo álcool tem a terminação ol. Coloquei um exemplo aqui. Como que eu sei que um grupo funcional é álcool? Ele tem aqui, ó, um oxigênio e um hidrogênio juntos, ligado ao carbono. A gente chama esse OH de hidroxila. Então, toda vez que eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono,
eu tenho um álcool, tá? Toda vez que eu tiver uma hidroxila ligada a um carbono, lembrando, esse carbono tem que fazer ligação simples, tá? Eu vou ter um álcool. Esse que eu coloquei um exemplo para vocês. São dois. Então, como eu estava falando, né? O álcool, esse exemplo que eu dei, 2 carbonos, é et, ligação simples é etan, e a terminação ol, porque álcool termina com ol, então fica etanol. O etanol é o nome correto dentro da química para álcool etílico, tá? É o mesmo álcool que a gente abastece o carro, é aquele álcool que a gente compra no mercado, é o álcool que a gente está usando agora, o álcool em gel, né, 70%, para desinfectar a mão. Então, o etanol tem um grande uso, principalmente com essa pandemia, a gente está usando muito etanol, tá? Então, a cadeia carbônica, né, desse componente é essa daqui, 2 carbonos dessa forma. Um outro grupo funcional é o aldeído. O aldeído, eu reconheço ele quando ele tem uma ligação dupla com o oxigênio no último carbono da cadeia ou no primeiro, tá? Tem que ser assim, na extremidade da cadeia, uma ligação dupla com o oxigênio, tá? Então, eu coloquei esse exemplo para vocês aqui, ó. São 4 carbonos, é but, ligação simples, e al, porque é um aldeído, tá? Então, ó, isso aqui é um grupo funcional aldeído. Depois eu coloquei cetona. A cetona também tem dupla ligação com o oxigênio. Só que na cetona, essa dupla ligação tem que ser num carbono central da cadeia. Não pode ser nem no primeiro e nem no último. Pode ser em qualquer carbono, menos no primeiro ou no último. Vocês podem perceber que o aldeído e a cetona são muito parecidos, tá? Como que fica o nome dessa cadeia que eu desenhei aqui, ó? 3 carbonos é prop, ligação simples e a terminação ona, porque é uma cetona, propanona. Propanona é o nome correto dentro da química para aquela substância que a gente usa para dissolver o esmalte, a acetona, tá? A acetona, na verdade, é uma propanona que pertence ao grupo funcional cetona, tá? E mais um grupo funcional aqui que são os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, eles são reconhecidos por, no mesmo carbono, tem que ter uma dupla ligação com o oxigênio e mais uma hidroxila. Hidroxila e dupla O no mesmo carbono. Eu tenho um ácido carboxílico, tá? Nome desse ácido aqui, 1, 2, 3, 4, 5. É pente, ligações simples, e a terminação oico, tá? E nos ácidos carboxílicos, a gente sempre coloca a palavra ácido antes. Então, o nome dessa cadeia carbônica é ácido pentanóico, tá? Que é um ácido carboxílico, porque tem esse grupo funcional aqui, tá? E agora, por fim, a gente vai falar um pouquinho de isomeria. Existem muitos tipos de isomeria. A gente vai falar da plana. Por que da plana? Porque da espacial, na verdade, é a orientação, né? A posição que os átomos têm espacialmente dentro da molécula. Fica um pouquinho mais complicado para eu explicar para vocês. Eu vou falar um pouquinho da isomeria plana. Existem vários tipos também de isomeria plana, tá? Não coloquei todos aqui, coloquei só alguns. Por exemplo, a isomeria de função. Primeira coisa, o que é uma isomeria? Isomeria é quando eu tenho o mesmo número de átomos de cada elemento químico e eu consigo fazer cadeias diferentes com esse mesmo número. Por exemplo, aqui, ó, essa isomeria de função, eu coloquei aqui, ó, 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Com esse mesmo número, com essa fórmula, eu consigo fazer duas cadeias diferentes. Por exemplo, essa cadeia aqui, que é um aldeído, e essa cadeia aqui, que é uma cetona. Então, essa daqui ó, é aldeído e essa daqui é uma cetona. Por que é um aldeído? Porque
a dupla O tá no final, cetona porque a dupla O tá no meio. Só que as duas cadeias têm 3 carbonos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. As duas cadeias têm 6 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 3 com 3, 6. E um oxigênio. As duas têm oxigênio. Isso é uma isomeria de função. Eu montei duas cadeias carbônicas com a mesma fórmula, só que de função diferente. Um é aldeído e a outra é cetona, tá? Também existe isomeria de cadeia. Com a mesma fórmula, eu consigo fazer cadeias diferentes, com 3 carbonos e 6 hidrogênios. Aqui eu fiz uma cadeia cíclica, com 3 carbonos e 6 hidrogênios, e aqui uma linear, com uma dupla ligação, 3 carbonos e 2, 3, com 3, 6 hidrogênios, tá? Um outro tipo de isomeria plana é a de posição. Com essa mesma fórmula, 3 carbonos, 8 hidrogênios, 3, 4, 7, 8, 3, 5, 6, 7, 8 e um oxigênio. Eu consegui fazer duas cadeias que são álcoois. Então, elas não são isomeria de função, porque aqui eu tenho álcool, tá vendo? Ó, OH e aqui OH. Só que aqui o OH tá no meio, aqui o OH tá no fim. Então, também são cadeias diferentes. E por último, um exemplo de metameria, tá? Daí eu peguei essa fórmula aqui, ó, C4H10O. E fiz duas cadeias carbônicas que pertencem ao grupo funcional éster, tá? Que a gente nem estudou, tá? Perdão, não é éster, é éter. O éter tem um oxigênio no meio da cadeia, tá? Gente, também existe um grupo funcional chamado éster, tá? Só que o éster é diferente. Esse é um éter. Tem 2 carbonos de um lado e 2 do outro. E esse tem 1 de um lado e 3 do outro, tá? Como eu não falei do éter, só vou falar o nome das cadeias. Essa primeira cadeia aqui, o nome dela é etoxietano. Etoxietano. É um pouquinho diferente a nomenclatura. E essa daqui é metoxipropano. Tem 1 carbono de um lado e 3 do outro, tá? Então é isso aí. Eu achei que foi bem rápido. Se a gente tivesse em sala de aula, a gente levaria no mínimo 1 bimestre e meio para a gente poder estudar tudo que eu falei nessa aulinha. Ia ser bem mais tranquilo, mas infelizmente, né, gente, dessa forma que tá sendo, fica um pouquinho mais complicado. Mas estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar mensagem, pode ligar. E eu vou tentar deixar o mais simples possível a prova, para que vocês consigam fazer tranquilamente, tá? Fiquem bem, tchauzinho, pessoal, até mais.